paz do Senhor, olha, nós estamos aqui de volta, amém? Então o resumo aí passado da primeira lição, que maravilha, que beleza, que gostoso, né? Vamos ao resumo então da segunda lição. A nossa proposta hoje é o resumo das 3 primeiras lições. Então vamos lá, resumo da primeira lição, conhecendo o primeiro e o segundo livro de Samuel, já foi passada com muito carinho e entramos agora na segunda lição. Vamos passar aqui a folha da nossa revista. Segunda lição, o nascimento de um líder profético em Israel. Amém? Vamos ler aqui também a verdade prática em nome de Jesus. Vamos lá. A verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração, ensino dos pais no lar. Olha o texto áureo. E sucedeu o que? Passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido a Deus. Inclusive o nome de Samuel, já vou traduzir aqui para você. O nome de Samuel significa, na sua primeira tradução, o nome de Deus. Segundo, ouvido de Deus, tá? Ou Deus ouve, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler aqui rapidinho para você relembrar aí comigo. Vamos lá, a introdução dessa lição de número 2. Diz assim: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Olha que lindo, aleluia. Nesta lição veremos que este homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Olha só que maravilha, né? Um cenário preparado, confortável para se levantar um grande profeta. Posso abrir um parêntese aqui? Como é que tem sido a sua casa? Como é que tem sido a criação dos seus filhos? Como é que tem sido o ambiente familiar da sua casa? Né? Tem tudo ali favorável para que os seus filhos se levantem como profetas, como consagrados de Deus? Se não tem, comece a refletir nessa noite. Comece a criar a sua casa, um campo onde Deus possa consagrar os seus filhos, onde possa ouvir a voz de um chamamento de Deus, onde possa haver, né, uma adoração a Deus de verdade. Fechei o parênteses, fica com essa no seu coração. Vamos voltar aqui então, continuar a nossa introdução. Presta atenção comigo. Primeiramente, ele foi fruto de oração da sua mãe, olha só. Foi fruto de oração da sua mãe. E em seguida passou toda a sua juventude sobre a mentoria do sacerdote. Alguém que se submeteu a ser orientado, a ser ensinado, a ser instruído. Que mais? Presta atenção. Sobre a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor. Olha que lindo, né? Estamos aí iniciando, né, nossos resumos. Primeiro falamos aí de um resumo de 1º e 2 Samuel, tirando algumas lições. E agora a lição vem falar sobre um líder, né? O nascimento de um líder profético em Israel. O nascimento de um líder profético. Então, percebe-se que a sua mãe estava orando, percebe que o seu ambiente da sua casa era um ambiente espiritual, um ambiente preparado para que Deus pudesse fazer a sua grande obra, e percebe-se que há um propósito estabelecido que parte da família. E eu quero trazer já o resumo para você, mas antes lembrar o seguinte: essa lição de número 2, lembra, foi dividida também em tópicos. Qual? Primeiro tópico, o ambiente familiar de Samuel. Por que eu estou lendo os tópicos? Para trazer a sua lembrança. Lembra? Quando eu lembro o ambiente familiar, você vai lembrar de que quando nós falamos qual era o clima da casa, né, de Eucana, de Ana, com Penina, e todo o ambiente, embora o desconforto que houve, o que acontecia, né, qual era a responsabilidade, qual eram as direções que era tomado dentro desta casa, porque foi dali que saiu, né, dali que nasceu o profeta Samuel. Amém? Glória a Deus. Então, o ambiente familiar de Samuel, o tópico 2 que foi ministrado, Samuel, fruto de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o tópico 3 dessa lição, a dedicação de Samuel. Que benção, queridos. Olha só, a dedicação de Samuel. Ei, aleluia. Será que eu estou me dirigindo a pessoas aqui que têm realmente se dedicado naquilo que faz, naquilo que é? É importante nós fazermos com excelência, é importante nós dedicarmos de verdade, não só uma coisa, mas fazer tudo aquilo que nós fazemos com dedicação. Há pessoas, queridos, que se dedicam numa parte. Vamos falar uma coisa muito importante aqui, já que estamos falando do núcleo e de clima familiar.
está dentro da nossa lição e do contexto também do nosso resumo. Queridos, há muitas pessoas que se dedicam na obra de Deus, vão lá, né, se dedicam na oração, se dedicam no auxílio no templo, se dedicam nos seus devocionais, se dedicam em tantas coisas, mas sabe o que acontece? Aí entra lá como, por exemplo, a esposa como esposa, o marido como marido, o filho como filho, aí cada um no seu núcleo familiar, não há dedicação. Aí o esposo é muito bem para pregar a palavra, é muito bem para ensinar, é muito bem para um monte de coisa, mas como marido é péssimo. A esposa também é muito bem para administrar, para orar, para direcionar as pessoas, para fazer um monte de coisas, mas como esposa tem falhado muito. Então há uma dedicação numa área, mas falta dedicação na outra. Então estou abrindo um parênteses, já que nós estamos aqui inspirados por Deus e a lição é de cunho prático, para que você, dentro deste resumo, observe isso. Como é que está a sua dedicação? E lembre-se, antes da igreja, antes da obra do Senhor, tá certo? Vem a sua família. Se você não for uma bênção e dedicado no seu lar, não adianta você ser uma bênção e dedicado na obra do Senhor. Deus é um Deus que trabalha de uma forma certinha, cada coisa no seu devido lugar. Amém? Então vamos ao nosso resumo maravilhoso da nossa lição. Amém? Querido irmão, aluno, louva a Deus pela sua vida, viu? Eu sei que tem muita gente comigo aí e eu me sinto muito feliz por isso. Então vamos lá ao resumo da lição de número 2. No final da sua revista, tem ali algumas perguntas para você. O resumo praticamente gira em torno disso, tá bom? Então vamos lá, o que nós aprendemos na lição de número 2? Primeira lição que nós temos na lição de número 2. O que se destaca na família de Samuel, apesar de todos os problemas que tinham, que não eram poucos, é uma coisa muito especial. Todos subiam de tempo a tempo para sacrificar ao Senhor e adorar a Deus, toda a família. Eucana reunia suas mulheres e seus filhos e ia ao templo de Deus, conforme o costume da época, de tempo determinado, iam lá para estar oferecendo holocaustos, sacrifícios e adorando ao Senhor de tempo em tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu gosto de abrir parênteses por causa disso, porque tudo isso aplica na nossa vida. Todo lar, querido, tem os seus problemas, os seus conflitos, suas adversidades, né? Surge um grande líder profeta em Israel a partir de onde? Partindo de um lar que não era um lar perfeito. Lembra? Ana estava ali, Eucana amava a Ana e também a Penina, mas você lembra que Penina era aquela que se colocou como uma rival de Ana. Então havia constantemente brigas, discórdias, ataques, humilhações. Por isso que Ana era uma mulher amargurada. E ela era uma mulher triste por um lado. Porque não bastava a sua dificuldade de gerar um filho, mas também ela tinha uma rival que a perturbava, segundo a Bíblia, constantemente. Então havia um clima familiar, um núcleo familiar, um clima familiar totalmente desconfortável. Mas o que se destaca ali, que tem que ficar de exemplo para nós, neste resumo, que nós aprendemos nessa lição de número 2, que mesmo com todos os conflitos, Deus abençoava esta família, porque esta família estava diante dele, de tempo a tempo, toda a família adorando a Deus. Então eu deixo aqui para o seu coração, neste resumo já de início, dizendo o seguinte, querido: ainda que tenha problema na sua família, problema na sua casa, problema aí com os seus filhos, ei, o segredo é colocar todo mundo diante de Deus, é não faltar no templo de Deus para adorá-lo, é não faltar no lugar da bênção, tá certo? Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso, é que ainda que era um lar imperfeito, mas era um lar que estava diante de Deus constantemente. Segunda lição que nós temos dentro da lição de número 2 como resumo, a palavra amargura. Olha só, nós aprendemos que a palavra amargura, neste caso, no caso de Ana, porque a Bíblia fala o quê? Que Ana era uma mulher amargurada de alma, tá?
E nós aprendemos que o significado aqui aplicado da palavra amargura, no caso de Ana, biblicamente, nós podemos interpretar da seguinte forma: Ana era uma mulher que tinha um desapontamento profundo e uma frustração. Então nós aprendemos que Ana, ela era uma mulher frustrada, era uma mulher que tinha um grande desapontamento. Por quê? Porque além de ela ser estéril, que era considerada uma mulher estéril, era praticamente uma mulher que era vista como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que Deus cerrou a madre, que não gerava filho. Eu quero lembrar aqui que lá no passado a mulher era medida pelo seu potencial de fertilidade, de gerar filhos. E Ana, imagina os sentimentos de Ana. Penina tinha um filho atrás do outro e Ana não tinha sequer um filho. Então, além de ela ter esse desapontamento com ela, essa frustração, essa tristeza na sua alma, não com Deus, mas com ela mesma pela situação, ela tinha essa rival que ainda atormentava e perturbava dia e noite. Mas com tudo isso, querido, ela estava diante do Senhor dos Exércitos. Então, nós podemos interpretar, nós aprendemos isso, que a amargura de Ana significava o quê? Um desapontamento e uma frustração com ela mesma pela situação da sua vida. Amém? De repente eu estou me dirigindo a pessoas que por causa de alguma coisa na sua vida, você carrega uma frustração, você tem um desapontamento. Ei, levanta a tua cabeça, porque tudo isso na vida de Ana, no decorrer dos resumos das lições, nós vamos ver que tudo isso desapareceu, porque chegou no momento certo, Deus que mudou a história de Ana. Mas só mudou a história de Ana e só tirou a amargura do coração de Ana, porque Ana permaneceu na presença de Deus. E em nenhum momento saiu da sua boca nenhuma murmuração, nenhuma reclamação com Deus. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que já estão até com o ato de ficar murmurando, reclamando de tudo, porque isso não dá certo, porque aquilo não dá certo, porque tem um problema de saúde, porque... Ei, para. É tempo de olhar para Deus e de adorar a Deus, mesmo com as suas deficiências, mesmo com aquilo que lhe falta, porque Deus é poderoso para abençoar e tirar você de qualquer tipo de maldição, ainda que essa maldição foi Ele mesmo que colocou para a glória dele de alguma forma. Amém? Então a terceira coisa que nós aprendemos no resumo desta lição de número 2 é o quê? Aprendemos que o voto de Ana envolveu duas promessas. Vocês lembram? Ana votou. Quando as pessoas ministram e falam sobre a importância do voto, é verdade. Se você votar diante de Deus, não tarde em cumprir. Deus não obriga ninguém a fazer um voto. Mas se você fizer, seja fiel ao seu voto. Porque Deus não é Deus de engano e Deus não vai ter também você por inocente se tentar enganar a Deus. Mas vamos voltar lá e nós aprendemos na lição de número 2 que Ana, ela fez um voto. E este voto envolveu duas dimensões, tá? Duas promessas dela para com Deus. E qual foi? Eu vou lembrar você aqui porque é muito importante. Pode marcar aí, ou se não, você grava bem no seu coração, tá? Então, a primeira promessa que envolveu o voto de Ana foi o seguinte: Ana disse que dedicaria o seu filho Samuel, o seu filho, né, que ainda não tinha nascido, mas que posteriormente seria colocado o nome de Samuel, o seu filho como um levita para sempre. Sabe o que é isso, irmãos? Ela estava dizendo assim, ó, quando eu tiver o meu filho, eu vou ter o prazer de ter ele, desmamar, e aí eu vou enviar lá para o templo, lá para a casa de Deus. E aí ali ele vai crescer, vai estar diante do sacerdote, vai aprender a ser um levita, e ali sim ele vai estar na mão de Deus. Ela está falando assim, ó, Senhor, me dê um filho que eu dou para o Senhor. É isso que ela está dizendo. Que mãe hoje faria isso, hein? Quem sabe eu estou aí com a evangelista Kelly, a Jaqueline, né? As mais novas mães recentemente que estão aí na Igreja Evangélica de Cristo. Se vocês estão me ouvindo agora. E aí, como é que faz? Tem como aí dar o David Daniel diretamente para ficar aí com o sacerdote, com o profeta constantemente, deixar de morar na sua casa, deixar de estar com você, hein? E você, Jaque, essa bonequinha aí tem como? Irmãos, parece um voto simples, mas não é. É um voto assim, se o Senhor me der, eu te dou.
eu te entrego ele, Senhor. Deus abriu a madre, né? Por causa dele. Então ela votou que entregaria o seu filho para ser um levita para sempre. Um instrumento na mão de Deus. E qual foi o segundo envolvimento do voto de Ana? O primeiro foi esse, o segundo foi, e ele seria nazireu de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. 2 votos. Note que esses votos em nada favorece a Ana. Tá cheio de gente votando aí, irmão, só pro seu próprio bel prazer. Que voto é esse, né? O voto de Ana, duplamente, ele agrada a Deus, ele engrandece a Deus. Por quê? Porque tá vindo aí alguém que Deus já consagrou antes de sair da madre, para que fizesse parte do plano de Deus no povo de Israel. Então Ana envolve esses 2 votos, essas 2 promessas no seu voto, e ela cumpre os 2, né? O nazireu, não vou falar aqui de tudo sobre nazireu, mas nazireu, irmãos, hoje é como um obreiro consagrado, com todas as regras de Deus para um obreiro, santidade, purificação, dedicação, né? Todos os requisitos que Deus exige de um obreiro aí do Novo Testamento. Era o nazireu naquele tempo, alguém consagrado, separado, que não podia cortar o cabelo porque simbolizava a sua força, e não só isso, tá bom? Não podia tocar nas coisas impuras, tá certo? É alguém separado, consagrado e dedicado exclusivamente a Deus. Que maravilha de lição, né? Vamos lá então, a quarta coisa que nós aprendemos na lição de número 2. A quarta coisa, vamos lá. Aprendemos no capítulo 20 de 1 Samuel, que após um tempo determinado, Ana concebeu, dando à luz um filho e o colocando o nome de Samuel. E o nome de Samuel significa nome de Deus ou Deus ouve. Olha que coisa linda, né? Então assim, vamos entender uma coisa que nós aprendemos na lição número 2. Esse é um resumo. Aprendemos o quê? Que quem fez o voto cumpriu. Mas aprendemos o quê? Que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Deus é um Deus que cumpre o que promete, ou também honra o voto daquele que vota para a glória de Deus. Então Deus atendeu a oração, Samuel foi fruto de oração, Samuel foi fruto também de um voto que agradou a Deus e se tornou um grande profeta, não só profeta, você já sabe disso, mas vamos focar aqui, um grande profeta que fez muita diferença na história do povo de Israel. Amém? Glória a Deus. E a última coisa para encerrar o resumo da lição de número 2 é o seguinte: aprendemos que Ana, quando, olha só, mal interpretada pelo sacerdote Eli, ela lembra ao sacerdote, ao mesmo tempo, que ela era uma serva de Deus e que estava sempre perante a casa de Deus, na presença do próprio sacerdote, tá bom? Andando conforme a vontade de Deus. O que nós aprendemos aqui para encerrar o resumo da lição de número 2? Queridos, Ana estava lá, né? Você sabe da história, ela foi para o templo orar. E ela estava muito amargurada, muito triste. Mas ela foi lá se derramar diante de Deus. Porque ela sabia que só o Senhor podia resolver o seu problema. E Ana, quando ela está ali se desmanchando diante de Deus, chega um momento que ela não tem mais nem palavra, não tem mais nem força para falar. E ela só fica ali, no seu gemido, transmitindo a Deus os seus desejos. E o sacerdote Eli, ele contempla Ana, ali que só mexia com a boca e não falava, e ele acaba interpretando Ana como filha de Belial. Ou seja, está túmula, embriagada uma hora dessa do dia, ou seja, o sacerdote erra, já não estava tendo mais visão, né, de Deus, e ele interpreta mal, mas ainda é um sacerdote ungido de Deus. E aí Ana, ela automaticamente, com muito respeito diante do sacerdote, ela já argumenta na mesma hora, falando: não, meu Senhor. Olha só, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas têm desrespeitado os homens de Deus, os sacerdotes, os profetas, né? Aí os pastores, os obreiros. Quanto tem sido desrespeitado essas pessoas hoje, no século 21?
As pessoas querem falar alguma coisa e se dirigem com uma arrogância, uma estupidez, uma irreverência. Eu quero trazer para você não só a atitude de Ana, mas como de Samuel depois também, o respeito, a reverência. O sacerdote velho, Eli, já não estava mais nem na total liderança, na total visão de Deus, vamos dizer assim. Já tinha, de uma certa forma, se corrompido um pouco pela situação da sua história. Mas mesmo assim, Ana se dirige com muito respeito e reverência ao sacerdote. E ele disse: não, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu estou aqui, eu sou uma mulher amargurada de alma. Eu estou me derramando diante do meu Senhor. E o sacerdote, quando ele ouve o argumento, né, quando ele ouve praticamente o currículo de Ana, o que ele faz? Agora, aquele que interpretou mal, ele levanta a mão e ele libera a palavra de bênção profética sobre ela. Ele disse: então que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda a tua petição. Então eu quero frisar para você, finalizando esse resumo da lição de número 2, o quê? Que, presta atenção comigo, vale a pena ter um currículo diante de Deus. Né? Não estou me dirigindo aqui a pessoas, quem sabe, que tem uma vida com Deus, um currículo com Deus, querido. Não é só ir num culto de vez em quando, ouvir uma ministração online de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando, fazer uma oração de vez em quando. É ter uma vida com Deus. Ainda que você seja amargurado por causa de alguma questão, ainda que você esteja em alguns desafios grandes na sua vida, né? Que você esteja deficiências, mas você está ali, ó, se derramando diante de Deus, colocando diante do Senhor a sua vida, tudo que você é. Ana era uma mulher de Deus, amargurada, porém adoradora, triste por uma questão, mas feliz por ter um Deus tão poderoso como o Deus que regia a sua história. Amém? Este é o resumo da nossa lição de número 2. Amém, queridos? Então volto com você já para o resumo da lição de número 3 e nós estamos encerrando nessa noite. Que maravilha, né? Glória a Deus. Volto já com você. Deus abençoe.